Fala pessoal, Felipe falando, Raquel também. Oi, Ju. Eu vou colocar isso no vídeo. Não. Então, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que interessa muito, principalmente os pais que estão vindo para a França, que têm interesse de vir, quem está tirando o seu visto, ou não necessariamente nesse caso, porque não é um caso que necessita de você ter ou não ter um visto necessariamente, que é a parte escolar. Então a gente vai contar um pouco nossa experiência e como tudo na França, nada é muito, como é que eu posso dizer, igual de um lugar para o outro. Existem processos que sim são iguais de um lugar para o outro, mas às vezes você pode ter uma experiência em Paris, uma outra experiência em Lyon, outra em Bordeaux, porque são lugares diferentes e nem tudo é exatamente padronizado. Quando você chega aqui, você percebe que nem tudo é muito igual de um lugar para o outro. Então, a gente vai contar a nossa experiência em relação à matrícula, procura de escola em relação à Valentina. E alguns adendos a gente vai fazer aqui. Primeiro é que ela ainda está na creche. A nossa primeira parte do processo foi procurar uma creche para ela. E essa creche, ela fica até julho. O ano letivo aqui na França ele começa em setembro, da escola mesmo. Então ele vai de setembro até junho. Então não é igual no Brasil, que vai de janeiro a dezembro, que é mais óbvio. Poderia ser, mas não é. Então o ano letivo vai de setembro a julho, a junho, que não necessariamente é a mesma coisa com as creches, porque a creche não segue exatamente aquele calendário escolar propriamente dito. Então, ela ainda está na creche porque ela tem 2 anos, vai completar 3 anos em junho, e a escola é apenas a partir de 3 anos de idade. Então, quando seu filho ele tem 3 anos de idade, ele já pode entrar na escola. Como ela completa 3 em junho, que já é o final, ela vai iniciar o ano letivo normalmente em setembro. E a gente também vai falar da escola porque nós já realizamos a matrícula dela para setembro. Então, toda essa parte de matrícula é feita com muita antecedência, por conta de questão de vaga, de organização da própria escola, das próprias instituições. Então, tudo aqui tem que ser com muita antecedência. Então, é isso. E a gente vai começar falando da creche, como é que foi a procura, como é que foi a recepção, como é que é a relação em relação aos valores, em relação se é público, se é privado, tudo isso a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo. Se a gente não responder, você pode perguntar nos comentários e a gente responde nos comentários mesmo, ou lá pelo Instagram. Então, nós moramos aqui na região de Lyon, fica a 30 km de Lyon, mas a prefeitura daqui é em Lyon, então não é muito longe, de carro dá 40 minutos. Mas nós moramos em Saint-Martin-Haut, que é uma vila que tem 4.000 habitantes, mas aqui nós temos escola, nós temos toda essa parte, a gente fica e encontra aqui mesmo na cidade. Então, apesar de ser uma cidade bem pequena, nós temos essas opções. Em relação à creche, aqui em Saint-Martin nós temos uma, que é justamente a creche em que a Valentina está. E como é tudo muito pequeno aqui, então a creche fica muito perto do meu trabalho, que fica muito perto aqui da nossa casa. Então é tudo muito próximo. Então nós não tivemos uma busca muito grande em relação à creche. Como muitos pais trabalham em cidades ao lado, você pode tentar matricular seus filhos nas creches das cidades que ficam próximas ao seu trabalho. Mas tudo isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vou começar aqui pelo começo, que foi a busca pelas informações. Eu fui na Mairie. Mairie é
fosse uma mini prefeitura aqui da vila. Então, como nós não temos a prefeitura em si que fica em Lyon, nós temos a mairie. E essa mairie ela vai fazer um pouco esse papel. Então, fui na mairie buscar informações sobre a creche antes mesmo de elas chegarem. Eu cheguei aqui em outubro de 2023. Né? 2022. Outubro de 2022, nem chegou outubro de 2023 ainda. Outubro de 2022. E, então, já no comecinho de novembro, eu comecei a buscar informações sobre a creche para o ano de 2023, como elas chegarem em janeiro, então eu precisaria dessas informações. Lá na mairie, eles me deram uma lista de creches aqui da região e das escolas para a gente ficar ciente. Então, eu mandei um e-mail para a creche e eles me responderam que lá acontece uma comissão, que você manda a documentação. O que é essa documentação? Eles mandam uma ficha de cadastro. Você preenche essa ficha de cadastro com seus dados do seu filho, o seu interesse, enfim. Explicando toda a situação, né? Explicando toda a situação da sua família, e você manda. E lá eles vão ter uma comissão para ver quantos inscritos, porque eles têm que ter um máximo de crianças por dia na creche, então não pode aceitar todo mundo. Enfim, e aí eles vão realocando com as outras creches das cidades ao lado, caso seja necessário. Então, e também muito importante, a creche em si, ela não é privada e também não é pública. É um misto de público e privado. Foi assim que eles me descreveram. Quando você tem a escola, aí sim, você tem escolas públicas e escolas privadas. Mas a creche não. E a creche é um pouco mais difícil de você encontrar vaga a depender da sua localização. Então, cidades muito populosas, muito grandes, se você realmente está nos grandes centros, é um pouco mais desafiador. E quanto mais você se antecipar, melhor. Principalmente em Lyon, né? Eu faço parte de grupo de mães de Lyon e eu acabo vendo muita essa dificuldade. As mães comentando que quase não conseguem vaga. É tanto que muitas delas, para tentar conseguir vaga, por exemplo, agora para setembro, mães que às vezes estão gestante, para conseguir vaga, elas se inscrevem já uns 6 meses antes do bebê ainda na barriga. Elas se inscrevem para a creche para ela conseguir vaga. E Paris, como é mais populoso ainda, essa procura, a concorrência tende a ser ainda maior. Então, se você mora nessas regiões e está passando por isso, você pode comentar a sua experiência aqui. Como eu falei, cada caso aqui é um caso. Não é o que eu estou falando, você vai passar. Ou a gente está contando a nossa experiência, não significa que você vai passar pelas mesmas dificuldades ou as mesmas facilidades. Você pode ter a sua própria experiência porque acontece dessa forma. Então, a gente buscou essas informações, eles mandaram avisando que para o início, em janeiro, a gente teria que ter mandado a inscrição dela até meio de outubro. Só que eu ainda nem estava aqui na França em meio de outubro. Então, a gente não teria como ter uma vaga para ela no começo de janeiro. E aí eles me disseram que no comecinho de fevereiro iria ter outra comissão com para ver a entrada de novos alunos, de novas crianças, e a gente poderia mandar a inscrição dela até o final de janeiro, mais ou menos. Então, a gente mandava a inscrição no final de janeiro, teria essa comissão em fevereiro, para o início em maio, só em maio, porque ela iria ficar, nesse caso, maio e junho. Então, a nossa ideia principal de ela ficar na creche não era que tivesse a super necessidade ainda de ela ficar na creche. É para que ela começasse a ter mais contato com a língua francesa, com os alunos que também estão aprendendo a falar, com as crianças, com as cuidadoras da creche, que ela começasse a ter esse contato. Até mesmo com a alimentação, né? Uma alimentação que era muito diferente da alimentação feijão com arroz e carne que a gente tem no Brasil. Então, realmente para ela se adaptar, para quando iniciasse as aulas em setembro,
ela já está um pouco mais habituada. Então, foi essa a nossa ideia de buscar imediatamente uma creche. Então, quando foi em janeiro, eu peguei tudo que a gente tinha que mandar e eles normalmente pedem. Aqui na França existe o livro de família, o livret de família, que é nada mais, nada menos do que as certidões de nascimento, certidão de nascimento do filho, certidão de casamento dos pais, todas essas certidões importantes aqui estão num livro que eles chamam de livro de família. Mas, como nós no Brasil não temos especificamente, a gente mostra as certidões normalmente. É importante traduzir, você já vai atrás de um tradutor juramentado aqui da França, muito importante que ele esteja cadastrado aqui na França, porque dependendo se você for traduzir no Brasil, pode ser que essa pessoa não esteja cadastrada aqui e aí não seja aceita. Então é muito importante você se informar se o tradutor que você está traduzindo tem cadastro aqui na França. Então nós traduzimos os documentos, certidão de nascimento e o carnê de vacinação também. Eles sempre pedem o carnê de vacinação. Dificilmente eles vão aceitar se você não tiver o carnê de vacinação. Então, a gente preencheu a ficha de inscrição dela. Nessa ficha de inscrição, há informações como toda a nossa situação familiar. Qual dos dois trabalham, se os dois trabalham, se um não trabalha, quanto ganham, porque baseado em todas essas informações, eles vão ver a vaga e vão ver o valor. Então, nem todo mundo paga o mesmo valor. Guarda essa informação que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então, a gente também diz a disponibilidade que a gente precisa, se nós precisamos só meio expediente, se nós precisamos da criança na creche todos os dias, ou 2, 3 dias na semana, e aí eles vão vendo com todos os outros cadastros e aí eles vão dizer a disponibilidade. Então, nós mandamos tudo isso e aí eles nos responderam que a Valentina poderia passar por um período de adaptação no final de fevereiro, uma semana no final de fevereiro. Então, a gente teria o início em maio, só que eles mandaram um e-mail pedindo para ela passar por essa adaptação, que é normal em todas as escolas, inclusive no Brasil. Então, no primeiro dia, ela passou 15 minutos, segundo dia, meia hora, depois 45, uma hora, até ficar um dia completo. Isso durante uma semana. Nós fomos lá, conhecemos toda a creche e fomos muito bem recebidos, né? Desde o primeiro momento, eles nos receberam muito bem, nos trataram a Valentina muito bem. Foram mostrando até como era a rotina, né, pra ela, que quando ela chega lá, o material dela, assim, ela chega, ela tira o casaco, aí coloca lá, tem um armáriozinho, aí nesse armário eu coloco a bolsa dela, onde fica uma roupinha dela, extra, o bico, uma peça minha, né, que eles pediram pra ela na hora dela dormir, e a Naninha, né, que é a Naninha, cada um tem o seu armário. O seu armário onde coloca o casaco, aí embaixozinho tem um local que coloca o sapato, né, que a criança fica lá na creche de meia. A criança ela é responsável por tirar o próprio sapato, colocar lá. E lá eles aceitam, normalmente as creches aceitam bebês a partir de 3, 4 meses. Então, tem uma área só para os bebês, e tem essa outra área para os um pouco maiores, até 3, se eu não me engano, eles recebem até 4 anos. Caso você não queira mandar para a escola com 4 anos, com 3 anos. Então, fomos muito bem recebidos. E aí veio uma boa notícia de que ela não precisaria começar só em maio, ela já poderia começar a partir do 1º de março de 2023. Porém, eles só tinham vaga para 3 dias por semana. A gente escolheu a jornada completa, ela fica na creche 3 dias por semana, de 9 da manhã até as 5 da tarde. Então, ela almoça lá, lancha, dorme lá. Então, na primeira semana nós já vimos
ela vir com palavras em francês, com algumas pequenas palavras. Então ela começa, a ideia foi muito válida porque ela começou a vir com francês, a falar, a entender alguma coisa. Hoje, a contar os números em francês, ela já sabia contar os números em português, mas ela começou a contar esses mesmos números em francês. E o pessoal da creche, e isso eu sei que não é com todo mundo, não é com toda a creche, mas eles tiveram uma preocupação muito grande na comunicação com a Raquel. Porque quando é na hora de deixar a Valentina na creche, eu estou no trabalho, então vai a Raquel. A Raquel ela ainda não se comunica muito com o francês. E lá eles... Como foi? Eles primeiro criaram um cartãozinho onde eles mostravam, né, para atividade Valentina, atividade de colagem. Aí eles mostram para ela que ela vai estar utilizando a cola, ficam mostrando esse cartaz para mostrar qual é a atividade que ela vai fazer. Com isso, eu acho que eles também, aí eles viram que também ficou um pouquinho complicado para ela, então eles pegaram, conseguiram um tablet, e nesse tablet eles ficam utilizando com ela o Google Tradutor, e como também comigo, eles utilizam quando eles querem, né, pedir alguma informação, que lá, sempre quando eu vou deixar, eles querem saber se a Valentina dormiu bem, se ela se alimentou bem, se ela tá feliz. Todo dia eles perguntam se ela tá feliz, se ela tá gostando. Sempre eles querem esse feedback, né? Para saber como é que tá sendo, como foi o dia anterior da Valentina, até mesmo em relação à noite dela. E fora, se a Valentina, né, não faltar, a gente tem que ficar até antes das 8 horas da manhã. A gente tem que passar um e-mail comunicando. Então, quando eles não conseguem se comunicar com ela ou com a Raquel, eles escrevem no tablet e colocam para a voz traduzir para a Valentina lá. A maior dificuldade em relação a ela, nos primeiros dias ela não estava dormindo, mas hoje ela já está dormindo tranquilamente. Faz quanto tempo já? Menos de 2 meses que ela está. Então ela já está dormindo. A maior dificuldade foi em relação à comida, que era muito diferente. Então, o tipo de tempero que se usa é muito diferente, o tipo de refeição é muito diferente. A refeição brasileira ela é mais encorpada, ela é mais cheia de muita coisa. Então, tem arroz, feijão, macarrão, carne, etc. E muitos etc. A refeição aqui é mais diferente. Então, ela todo dia eles diziam que não, ela não almoçou. Até hoje. Só comeu pão. Só comeu pão, só come pão. E não gosta de queijo. E não gosta de queijo. Veio pra França e não gosta de queijo. Mas só come pão. E é isso. Uma diferença muito grande é que nas creches aqui eles não tomam banho. A criança não toma banho. Então, as creches no Brasil têm aquela rotina de se tomar banho aqui. Normalmente, pelo menos na creche que a Valentina vai, não tem esse costume de a criança tomar banho. E essa bicha vai toda bonitinha, saudades da tia Carol, inclusive. Aí como ela da tia Maria. Aí como não toma um banho e aí ficam brincando, ela vem toda descabelada. Vem toda descabelada, bichinha. Mas eles cuidam, eles têm muito cuidado em relação a ela, em relação a ela não saber. Hoje, quase 2 meses, eles já dizem que ela já compreende bem o que eles falam, ela já repete as palavras, algumas palavras, e estamos aí. Hoje já abril, então ela fica lá até junho, final de junho, então tem aí mais esse período. Em relação... E fora assim, né? Desculpa te cortar. E fora assim, né? Por exemplo, a Valentina ainda tá no período de desfraude, né? Só que ela ainda utiliza fralda. E a gente, né, quem é pai no Brasil sabe que quando a gente coloca o filho na creche, a gente tem que levar todo dia, a gente tem que levar a fralda para a creche da criança. Já aqui não. Aqui é a própria creche que fornece a fralda, né? Isso. A única coisa que a gente precisa mandar dela é uma roupa extra. Dependendo se está frio ou se está menos frio, a gente manda alguma outra coisa
coisa, dependendo da estação. E a Naninha, o Dudu, né, que eu sou do Dudu, e uma peça de roupa da Raquel, para ela ficar sentindo o cheiro, que eu nem sei se ela usa. Mas só isso. A fralda é cedida pela própria instituição, e, enfim. Baseado em relação ao valor, lá a gente paga cerca de 45, mais ou menos, por mês. Esse mês de março ela faltou alguns dias, que eu estava doente, aí veio a fatura que era 30 e pouco, 35 mais ou menos. Mais uma vez, esse valor não é para todo mundo, é baseado na sua renda familiar. Certo? Assim, não é um valor fixo, né, como nas escolas do Brasil. Por exemplo, se a criança, vocês observaram que o Felipe falou, se a criança falta, então aqui a gente não paga por esses dias que a criança faltou. Nesse caso aqui, eu não sei outras creches. Então, se a sua creche paga, aí eu não sei. Mas, enfim. E aí, agora no finalzinho de março, nós tivemos a oportunidade de conhecer as escolas aqui da região. E aqui em São Martão nós temos 2 escolas para o início a partir dos 3 anos de idade, que vai iniciar agora em setembro de 2023. Temos a escola pública e a escola privada. A escola privada ela fica aqui quase esquina da nossa casa, a pública fica andando em 6, 7 minutos. Então nós fomos conhecer as 2 escolas. E a escola privada é um espaço muito grande, as salas das crianças também muito grandes. Em relação ao valor, da mesma forma da creche, existe um cálculo baseado na situação da família. Quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, se os pais são divorciados, tudo isso é levado em consideração para que eles montem o cálculo de quanto a família vai pagar por aquela criança. As aulas aqui, elas são integrais, então a criança ela fica de 8h30 da manhã, tem o almoço, até as 4, até alguma coisinha, e você tem a opção ou não de fazer a refeição na cantina. As refeições, ou a criança pode vir almoçar em casa, o pai pode buscar e depois deixa, ou a criança pode... aqui tem uma cantina, que é um espaço recreativo, porque aqui na França não existe... Aqui nós não temos aulas às quartas-feiras. Então, durante as quartas-feiras, quando os pais trabalham, as crianças não têm aula, você pode colocar as crianças, inscrever as crianças nesse local de recreação, que também é o mesmo local onde eles comem na hora do almoço, no horário escolar. Então, só que é o período todinho. Lá, se eu não me engano, quando a gente foi conhecer a escola privada, pelo cálculo, a mensalidade ela ficaria em torno de 26 euros por mês. Tem uma pequena taxa de inscrição, de cerca de 35 euros, mas a mensalidade ficava em torno de 26, inclusive mais barata do que na creche, né? E aí nós fomos conhecer a escola pública, que era uma escola que nós achamos que tinha uma estrutura melhor e mais bem cuidada, mais bem preservada do que a escola privada. E aí nós optamos pela pública, que também não fica muito longe daqui, dá para ir a pé, 6 minutos andando. E tinha uma estrutura maravilhosa. Nós gostamos muito. E também fomos muito bem recepcionados, tanto na pública quanto na privada. A sala de motricidade. Eles têm uma sala, eles costumam ter sala de motricidade, que é uma sala para desenvolver os movimentos da criança. Então, é muito bacana. Ginástica. E um detalhe muito importante, para a criança iniciar na escola com 3 anos, ela precisa estar sem fralda totalmente. Então, você tem que mandar com a calcinha ou com a cueca normal. E a criança, ela já tem que saber, querer ir sozinha ao banheiro. Então, lá eles nos recepcionaram e mostraram como era toda a rotina, os banheiros.
E eles estimulam que as crianças vão diversas vezes por dia, até porque com 3 anos muitos ainda estão vivendo aquele processo. Então eles explicaram e nos tranquilizaram em relação a isso. E a pública, ela não tem custo algum. Tanto que eu fui bem receosa, não foi? A Raquel foi bem receosa lá, conheci a escola pública, estava com medo de alguma coisa, mas nós fomos muito bem recebidos, a estrutura lá era fantástica. E em setembro a Valentina vai começar. Para fazer a inscrição na escola pública foi bem até mais prático do que para fazer na creche. É porque ela tem que estudar a partir dos 3 anos. Então a gente não teve muita burocracia. O que nós tivemos que apresentar foi a certidão de nascimento. O livro, né? O livro da família, que no caso é a certidão de nascimento dela, traduzida. O carnê de vacinação, também traduzido. E o nosso comprovante de endereço. O nosso comprovante de endereço. Somente isso. E falei que você esqueceu de falar, quando a Valentina foi pensar na creche, ela teve que passar pelo médico, não foi? Isso, voltando lá para trás, quando nós matriculamos ela na creche, eles nos deram um encaminhamento para a gente pedir ao médico para perguntar, para ser consultada rapidamente, aquela consulta geral, só para saber se estava tudo bem, se ela poderia tomar os remédios que eles cedem lá na creche, caso ela tenha febre ou alguma coisa, só para que o médico dê ok, que ela pode conviver com outras crianças. Então, lá para matricular ela na escola pública foi muito tranquilo, não teve muita burocracia. Quando for agora em julho, eles vão nos enviar uma lista de material, que não é muita coisa também, que ela falou, a gente vai descobrir. Quando chegar em julho a gente volta para dizer. Mas é isso. Então, assim, em relação à nossa recepção nas escolas que a gente passou até agora, foi muito positivo. A gente pensa, às vezes, que por ser uma cidade menor, muita gente é muito aberta. Então, eu tenho consciência de que muita gente também não tem essa experiência. A gente já ouviu, mas muitos amigos nossos brasileiros, que moram até em cidades maiores, eles também nos relatam coisas muito boas em relação às escolas. Então a gente está bem tranquilo em relação a isso. Aqui existem muitas atividades extras para as crianças fazerem, esportes, danças e várias outras atividades. E a ansiedade dela é de fazer balé. A gente está esperando, ela tem que ter 4 anos para começar o balé. E essa é a ansiedade dela. E é isso, pessoal. Não sei se a gente falou tudo, espero que sim. E se vocês tiverem alguma dúvida, só colocar aqui embaixo que a gente responde. E quando ela começar, a gente volta aqui para dizer como é que tá a adaptação na escola dessa vez. E é isso, um beijão e até a próxima.